A vida é feita de escolhas. Nós escolhemos ser de Deus. E você? Missão Nova Visão. Uma nova visão de fé. No dia 4 de outubro, celebramos São Francisco de Assis, que nasceu na cidade de Assis, na Itália, em 1182. Filho de um rico comerciante de tecidos, Francisco tirou todos os proveitos de sua condição social, vivendo entre os amigos boêmios. Tentou, como o pai, seguir a carreira de comerciante, mas a tentativa foi em vão. Sonhou, então, com as honras militares. Aos 20 anos, alistou-se no exército de Gualtieri de Brienne, que combatia pelo Papa. Mas em Spoleto teve um sonho revelador. Foi convidado a trabalhar para o patrão e não para o servo. Suas revelações não pararam por aí. Em Assis, o santo dedicou-se ao serviço de doentes e pobres. Um dia de outono de 1205, enquanto rezava na igrejinha de São Damião, ouviu a imagem de Cristo lhe dizer: Francisco, restaura minha casa que está em ruínas. O chamado, ainda pouco claro para São Francisco, foi tomado no sentido literal e o santo vendeu as mercadorias da loja do pai para restaurar a igreja. Como resultado, o pai de São Francisco, indignado com o ocorrido, deserdou-o. Com a renúncia definitiva aos bens materiais paternos, São Francisco deu início à sua vida religiosa, unindo-se à irmã pobreza. A Ordem dos Frades Menores teve início com a autorização do Papa Inocêncio III, e Francisco e 11 companheiros tornaram-se pregadores itinerantes, levando Cristo ao povo com simplicidade e humildade. O trabalho foi tão bem realizado que por toda a Itália os irmãos chamavam o povo à fé e à penitência. A sede da ordem, localizada na capela de Porciúncula de Santa Maria dos Anjos, próxima a Assis, estava superlotada de candidatos ao sacerdócio. Para suprir a necessidade do espaço, foi aberto outro convento em Bolonha. Um fato interessante entre os pregadores itinerantes foi que poucos dentre eles tomaram as ordens sacras. São Francisco de Assis, por exemplo, nunca foi sacerdote. Em 1212, São Francisco fundou com sua fiel amiga Santa Clara a Ordem das Damas Pobres, ou conhecida como Clarissas. Já em 1217, o movimento franciscano começou a se desenvolver como uma ordem religiosa. E como já havia ocorrido anteriormente, o número de membros era tão grande que foi necessária a criação de províncias que se encaminharam por toda a Itália e para fora dela também, chegando inclusive à Inglaterra. Sua devoção a Deus não se resumiria em sacrifícios, mas também em dores e chagas. Enquanto pregava no Monte Alverne, nos Apeninos, em 1224, apareceram-lhe no corpo as 5 chagas de Cristo, no fenômeno denominado estigmatização. Os estigmas não só lhe apareceram no corpo, como foram sua grande fonte de fraqueza física, e 2 anos após o fenômeno, São Francisco de Assis foi chamado ao reino dos céus. Autor do Cântico do Irmão Sol, considerado um poeta e amante da natureza, São Francisco foi canonizado 2 anos após sua morte. Em 1939, o Papa Pio XII tributou um reconhecimento oficial ao mais italiano dos santos e mais santo dos italianos, proclamando-o padroeiro da Itália. É isso aí, agora estamos na Basílica de São Francisco, onde encontra-se os restos mortais de São Francisco de Assis. Vamos conhecer um pouco mais da história. A construção da Basílica começou logo após a canonização de Francisco em 1228. Simone de Puciarello,
doou o local para a igreja, uma colina a oeste da cidade de Assis, conhecida como Colina do Inferno, onde os criminosos eram mortos. Hoje, o local é conhecido como Colina do Paraíso. A pedra fundamental foi posta pelo Papa Gregório IX em 17 de julho de 1228. A igreja foi projetada e supervisionada pelo irmão Elia Bombardoni, um dos primeiros seguidores do santo. A basílica inferior foi terminada em 1230. No dia de Pentecostes, em 25 de maio de 1230, o corpo de São Francisco foi trazido para este local. 2 lugares, contudo, são referências deste movimento franciscano iniciado por Francisco. A pequena igrejinha de São Damião, lugar marcante na vida de Francisco, de Clara e de tantos outros franciscanos. Foi nesta igreja, em ruínas, que o Senhor falou a Francisco: "Restaura a minha igreja." Depois que o movimento cresceu, Francisco tornou São Damião o lar das Clarissas. Ali, Clara viveu por quase 40 anos. Seu testemunho, bem como o de suas companheiras, e que atrai tanta gente até hoje, é o da radicalidade evangélica na absoluta pobreza e despojamento. E essa é a igreja de São Damião. Outro lugar sagrado para os franciscanos é a Igreja Santa Maria dos Anjos, onde está a pequena igrejinha da Porciúncula. Ali morreu São Francisco de Assis. Segundo a tradição, a Porciúncula foi construída no século IV por eremitas provenientes da Palestina. Em 576, foi assumida por São Bento e seus monges. A Porciúncula foi a terceira igreja restaurada por São Francisco em 1207 ou 1208, depois de ter tido um sonho no qual ouviu o chamado de Deus para recuperar a sua igreja. É isso aí, estamos agora na Catedral de São Rufino, onde do lado direito tem a porta da casa de Clara, por onde ela saiu para poder ir até a Porciúncula e dessa maneira fazer seus votos diante da igreja. A Catedral de São Rufino, onde foram realizadas as primeiras pregações de São Francisco, guarda até hoje a pia onde foram batizados Francisco e Clara, e ao lado desta, a casa natal de Santa Clara. Esta foi um pouco da linda história de São Francisco de Assis. Que lindo testemunho de vida esse santo nos deixou. Que possamos, através deste testemunho, vivenciarmos e dar o nosso sim a Deus, como Francisco também deu. Oração de São Francisco de Assis. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. São Francisco de Assis, rogai por nós. Pregação e testemunho, Ministério de Música, DJs e muito louvor, transmissão e divulgação, é a missão Nova Visão, somando com você na evangelização, Rádio Nova Visão.